Meus irmãos, neste vídeo quero falar a respeito dos profetas do ego. Isso mesmo, os profetas que enchem o ego das pessoas, mas não pregam o evangelho. Vêm em nome de Cristo, mas não pregam o evangelho. E como tema desse vídeo, eu queria ler com vocês no capítulo 4 de 2 Timóteo. Essa é uma epístola, uma carta que Paulo escreveu para Timóteo, que era também um pastor de uma igreja. Paulo sempre instruiu Timóteo da maneira que ele deveria conduzir o culto, o que ele deveria ensinar. E nós sabemos, irmãos, que o evangelho, ele não é uma brincadeira, como muito tem feito do evangelho, uma brincadeira, uma piada, uma fonte de lucro, de renda. Outros têm usado para ter muitos seguidores, ter fama. O evangelho, na verdade, ele tem que ser ensinado às pessoas para que as pessoas tenham uma nova vida diante de Deus e uma transformação, para que ela não seja mais aquela mesma pessoa que ela era antes. Paulo ele escreve também para Coríntios, ele fala assim: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. O que fazia mentia, não minta mais. Então, o evangelho, ele é uma maneira, uma mudança de vida para uma pessoa. Mas eu tenho visto nos dias de hoje que, como Paulo também disse para Timóteo em uma de suas cartas, Paulo disse para ele: chegarão tempos muito trabalhosos. E os tempos são esses, que a gente tem que trabalhar muito para que o evangelho chegue através das pessoas, porque as pessoas têm deturpado o sentido verdadeiro do evangelho. E eu queria ler com vocês aqui no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1. Vamos ler aqui alguns versículos. Bom, aqui Paulo escrevendo, primeiro versículo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino. Olha só, conjuro-te diante de Cristo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Meus irmãos, o que eu tenho visto hoje? Muitas pessoas que usam o seu aplicativo do celular para fazerem vídeos só dizendo que Deus vai te abençoar, que Deus está te revelando. Deus, eu sei que Ele abençoa, nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus Ele revela. Nós sabemos que Deus Ele faz muitas coisas, meus irmãos. Nós sabemos disso. Só que o evangelho não pode ficar só nisso. Você já percebeu que essas pessoas o tempo inteiro gravando vídeos só falando disso? Esses dias eu estava mexendo lá no YouTube, aqui no YouTube, e vi uma mulher falando, né? Parei um pouquinho para escutar. Ela falava assim, que lá na tua empresa Deus vai tirar aquela pessoa do seu caminho e você vai subir um degrau naquela empresa, não vão roubar aquela vaga tua. E lá no chat muitas pessoas falando: eu tomo posse, eu tomo posse. Aí eu fiquei imaginando, e se 2 funcionários dessa empresa estavam naquela live escutando? Olha só, já pensou que confusão? Um pensando no outro: Deus vai arrancar o Joãozinho de lá do meu caminho. E o outro falando assim: Deus vai arrancar o Pedrinho do meu caminho. Olha só, irmãos, que absurdo. As pessoas fazendo vídeo para falar essas coisas. Que absurdo, meus irmãos. Mas as pessoas, elas gostam. Por quê? Porque isso vai enchendo o ego delas. Eles falam aquilo que você quer ouvir. Mas quando acaba o vídeo, acaba a live, aquela sensação lá de emoção passa e a pessoa espera o próximo vídeo para se animar de novo. E não muda de vida, continua sendo a mesma pessoa, fazendo coisa errada, fazendo o que não deve, sentindo o ódio dos outros. Porque pessoas que ficam na internet falando que Deus vai tirar a pessoa do seu caminho, que Deus vai te exaltar e vai humilhar a outra pessoa. Meus irmãos, isso aí é mensagem de ódio, para uma pessoa ficar com raiva da outra.
Sendo que o evangelho não é isso. O evangelho ele ensina você a amar o teu próximo, a amar o teu inimigo. E se você quiser alguma coisa de bom para a tua vida, faça, sem querer humilhar alguém. Então o evangelho ele é muito mais do que isso. Mas os profetas do ego estão aí. Eles estão aí, tapeando as pessoas. E pode ver lá na parte de baixo. Contribua com o seu Pix, né? Contribua com o seu Pix, faça sua contribuição, né? E pedem dinheiro. Então cuidado com isso, meus amigos, porque o que vai se aproveitar no final disso? Essas pessoas vão realizar os sonhos dela e você com o ego inflamado, vai contribuir para que aquelas pessoas tenham uma vida que muitos não têm. Porque se todo mundo que entra nessas lives, nesses chats, começa a contribuir e às vezes dão até o que não tem ou o que não podem gastar, eles vão lá e dão, o que vai acontecer, meus irmãos? Aquelas pessoas que vão ficar contribuindo ali vão ter a sua vida do mesmo jeito, porque eles estão pregando ali a seguinte coisa, que Deus vai mudar a tua vida, mas eles estão falando da boca para fora. Tome cuidado. Olha só, capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, ou não terão prazer na sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Só um momentinho, irmãos. Então chegará tempo que as pessoas não quererão mais ouvir a sã doutrina, mas escolherão esse tipo de gente para falar aquilo que eles querem ouvir. Então tome cuidado. É bom quando a gente escuta que Deus vai nos abençoar, que vai nos ajudar. Isso tem ajudado, convertido muitas pessoas. Só que ela não pode ficar só nisso. As pessoas não podem ficar só nisso, meus irmãos. Tem que ter doutrina, tem que ter a sã doutrina, o evangelho. Porque senão a vida da pessoa não muda. Olha o versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. É isso que eu tinha para dizer para vocês. E a própria Bíblia ela se resume dizendo isso. Muitos se desviarão o ouvido da verdade e vão só dar ouvido às fábulas. Vão ficar lá gastando tempo escutando aquelas pessoas dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo outro. Deus está me revelando que uma pessoa vai separar de outra pessoa e vai voltar para você. Meus irmãos, tome cuidado. Tá cheio de gente no mundo passando problema. Desse jeito é fácil de pregar. Eu chegar aqui agora no vídeo e falar, tem 10 pessoas nesse vídeo aqui, que estão com problema financeiro. Irmão, tá cheio de gente com problema financeiro. Desse jeito é fácil de revelar. Tome cuidado para não cair na lábia dos profetas do ego, porque eles não pregam o evangelho verdadeiro. Tome cuidado.